A hora que você quiser. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Você pode ficar de pé? Se você pode, se coloca de pé aí. Vamos orar. Vamos iniciar esse tempo de celebração. Aquele que é digno. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça aí. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos graças. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de nos encontrar aqui mais uma vez nesse lugar, casa de oração, nesse lugar de comunhão, nesse lugar, Deus, de aperfeiçoamento, nesse lugar de transformação, Deus, na nuvem da tua glória, porque onde 2, 3 ou mais se reunirem, ali o Senhor se faz presente. A tua majestade, a tua glória, o teu poder, a tua unção que nos cobre, que nos envolve, que nos aquece, Deus, que nos faz cada vez mais parecidos contigo, que nos aperfeiçoa. Obrigado, Senhor Deus. E nós viemos para te adorar, viemos para nos render diante do Senhor, para declarar a tua grandeza, a tua soberania, teu governo, teu controle sobre todas as coisas, sobre a minha vida, me colocar nesse lugar, me quedar aos teus pés, este lugar que é o melhor lugar de se estar, esse lugar que o Senhor falou que pouco nos era necessário, até mesmo uma só coisa, que é estarmos aos teus pés. Convidamos nossa alma agora a prestar culto ao Senhor, a estarmos ligados em Ti, totalmente em Ti, Deus. Cala a voz do eu, cala a voz do mundo, cala toda e qualquer inquietação, preocupação, e que nesta noite os nossos corações estejam como terra fértil, Deus, como um solo fértil, desejoso para receber a tua palavra, e que ela, sim, Deus, encontre esses corações e produza frutos permanentes que bendizem o teu santo nome. Sim, Deus, faz assim nesta noite, Deus, enquanto te adoramos, enquanto te louvamos, transforma as nossas vidas, transforma a nossa história, continua a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, nos transformando de glória em glória na tua própria imagem. Este é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor, sopra em nós, sopra em nós. Te queremos, Deus, sopra. Presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no
trono de louvor, tua presença me curou. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, sopra. Sopra em nós, canta, sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, que se abra os céus e o teu reino venha, nossa fé. Se abra os céus, nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está, nosso Deus. Que se abra, que se abra. Que se abra, que se abra os céus, oh, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, Canta a igreja do Senhor, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, que os céus fechados, sopra em nós, sopra em nós, te queremos, Deus, sopra em nós, que se abra os céus, nossa fé está, que se abra os céus, no nosso Deus, que se abram, que se abram. Que os céus fechados se abram, a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus
céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados. Não deixe o fogo cair, querido. Não deixe o fogo apagar. Continue adorando, continue adorando. Ele quer ouvir a sua voz. Oh! Adore a Ele. Majestade, majestade, oh, majestade, majestade. Majestade, majestade, santa, majestade, santa, majestade, majestade, santa, majestade, santa. Deixa o fogo, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Majestade, majestade. Você pode cantar majestade. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa a glória cair. Você pode cantar mais alto. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Mais, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa a glória cair. Oh, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa a glória cair. Adore, adore, comece a clamar a Ele.
Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando ver. Vamos dançar, Maranata. Eu já coloquei estou só te esperando. Vamos, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo. Meu noivo esperar. Pode morar aqui. Tem fogo, tem fogo. Que era lindo assim, que era lindo. Meu noivo esperador, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasgue os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasgue os céus e desce. Maranata, hora vem. Rasgue os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasgue os céus e desce. Sim, Deus. Sim, Deus. Maranata, vem. Vem, Jesus. Vem de encontro aos nossos corações. Vem, Deus, nos preencher. Vem, Deus, nos tomar. Vem, Deus, nos governar. Até que não haja mais nada de mim, mais nada da nossa carne. Sim, Maranata, governa, reina. Vem sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre as minhas emoções. Governa, Deus. Governa, Deus. Aleluia. Estabelece o teu trono, o teu cetro de justiça, o teu amor, a tua glória, a tua graça, a tua majestade. Realinha com os teus princípios, realinha com os teus valores. Maranata, hora vem. É a nossa oração nessa noite. E se é isso que você deseja, ergue um forte aplauso ao Rei de Reis. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se assenta aí por alguns instantes. Abre sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 21, verso 16. Deixa engatilhado aí esse texto. Vou repetir. Provérbios de capítulo 21, o verso é o número 16.
Enquanto alguns vão abrindo aí as Bíblias, deixa eu só conhecer se nessa noite nós temos algum visitante ou alguns visitantes. Primeiro, desse lado de cá, tem alguém aqui que está visitando, está vindo no Projeto Adoradores? Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. Desse lado de cá, tem mais alguém que está visitando? Normalmente na quarta-feira, são mais os membros da comunidade, mas é possível que venham também alguns visitantes. Desse lado de cá, tem alguém? Alguém levantou aqui que eu não vi? Não, desse lado aqui todo mundo é de casa. O pessoal ali que veio pela primeira vez ou nos visita, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe, é um privilégio tê-los aqui. Bom, vamos navegar então. O tema da mensagem de hoje é a deriva. Quantos aqui conhecem esse termo e sabem o que significa deriva? Quem aqui sabe? Deriva não é o nome de uma mulher. Deriva não é a marca ou o nome, um modelo de carro. Se bem que parece que tinha um chamado, acho que Meriva, né, Jeff? Meriva. Esse não é o Meriva, é deriva. O que significa então? Vamos para o dicionário? Deixa eu falar para vocês o que significa deriva. Boa, vovó. A vovó já soltou ali. É um desvio de rota, irmãos. Desvio de rota de um navio ou de uma aeronave causada por ventos ou correntes. Nós poderíamos até aqui lançar a mão de uma alegoria e falar que essa deriva, esse desvio de rota, ela pode acontecer na nossa vida por ventos de doutrina. Pode ou não pode? Pode causar um desvio de rota. Ou por correntes filosóficas, alguns pensamentos desalinhados com a palavra de Deus, embora alguns pareçam nobres, pareçam verdadeiros, mas desassociado de um todo se torna uma heresia e nos leva para um desvio de rota. Significa também medida do desvio em relação ao funcionamento normal que um aparelho ou instrumento passa a apresentar com o decorrer do tempo. Deriva pode ser, então, uma disfunção no sistema, uma disfunção da normalidade. Na raiz da palavra, na etimologia, é uma palavra francesa que fala assim, eu queria muito dizer que era dérivé, mas não é dérivé, é dérive. Eu fui pesquisar. Dérive é o original da palavra, na etimologia, uma palavra francesa, que significa exatamente isso, um desvio de rota. E por que, irmãos, o Espírito Santo me impeliu a trazer essa mensagem? Porque a gente precisa enxergar que a sociedade em que nós vivemos, toda ela, irmãos, ela está num grande desvio de rota. A sociedade parece estar à deriva, entregue aos seus ventos e às suas correntes, aos seus pensamentos, contrários a um funcionamento normal, contrários àquilo que Deus instituiu como princípio elementar, como sistema de verdades. A sociedade, então, ela está à deriva, porque ela está se afastando de Deus, se afastando do funcionamento normal. E quando a sociedade caminha assim, irmãos, nessa perdida, deixa o vento me levar, quando ela anda assim, sem uma direção certa da palavra de Deus, é um caminho de tragédia, irmãos. Olha só o que diz Provérbios capítulo 21, verso 16, que foi o provérbio que eu pedi para você abrir, que fala sobre o caminho. E a palavra do Senhor diz assim: quem se afasta do caminho da sensatez, repousará na companhia dos mortos. Quem é que vai repousar na companhia dos mortos, irmãos? Aquele que se afasta da sensatez, aquele que se afasta do entendimento. Mas que entendimento é esse? Que sensatez é essa? Que verdade é essa? Que funcionamento normal é esse, irmãos? É a palavra de Deus, são os princípios do Senhor.
Afinal de contas, Ele nos criou. Homem e mulher nos criou. Deus criou a família, irmãos. Deus criou tudo que existe nesse planeta. Então, é o Senhor quem sabe do nosso funcionamento. É Ele, são os pensamentos e os planos dEle que são de paz, são de nos fazer prosperar, é de nos fazer ir bem. É o Senhor que nos conhece no mais íntimo do nosso ser. Mesmo que nós ainda não estivéssemos numa substância formada, o Senhor já nos conhecia. Percebe, irmãos, que quem pode fazer o funcionamento normal do ser humano é o grande eu sou, o Criador de todas as coisas, aquele que governa todas as coisas pela tua palavra. Mas quando nós nos afastamos do Criador, quando nós nos deixamos levar por qualquer vento de doutrina ou por qualquer outra corrente filosófica, ou seja ela qual for, que não é da sua palavra, esse funcionamento deixa de ser normal. Então nós entramos à deriva, sem rota, sem rumo, um desvio de rota total para o qual o Senhor nos criou. Me permita lançar a mão de uma alegoria aqui, só para eu ficar fiel ao tema, que é a alegoria do timão. Vocês sabem o que é o timão? A Cioli não, Conde, não anima não, cara. Não anima porque não é o Corinthians. Esse timão aqui não é o Corinthians. Esse timão, sabe, na embarcação, o Luiz conhece o timão. Olha o Zé soprando, obrigado Zé. Olha o Zé aqui, cara. Ele falou que o timão é aquela espécie de volante, normalmente de madeira, grandão, que fica no barco, que o cara vai navegando ali, o Zé falou, dá direção ao barco. O timão, ele tem essa função de dirigir, de governar, de trazer a direção. Isso aqui é muito importante, irmãos, nós falarmos sobre essa questão do governo. O timão, ele está dando o governo ali, ele está dando a direção. E o Senhor, Ele também é esse governador, é esse quem nos dá a direção, quem nos conduz para o caminho certo. E o próprio Senhor instituiu, irmãos, na sua onisciência, na sua sapiência, na sua infinita sabedoria, delegar autoridades, governantes nas mais diversas esferas da sociedade, seja numa governança política, seja numa igreja, numa comunidade evangélica, seja numa empresa, seja na nossa casa, com a nossa esposa, os nossos filhos. É necessário governo, direção, é necessário essa instância, irmãos, porque se não tiver governo, se não tiver esse conjunto, não é, de princípios, nós caminhamos numa anarquia. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, da forma como bem entende, julgando aquilo ser uma verdade, uma máxima, aquilo ser bom para ele, quando na verdade é ruim para o outro, é ruim para uma comunidade. Então o governo, irmãos, ele é de Deus, e sem o governo não há direção, e sem a direção, então, nós passamos a ter um desvio de rota, caminhamos à deriva. Logo, é necessário, irmãos, governo, direção. E Deus, irmãos, Deus, ele é muito intencional em tudo que Ele faz. Quando Ele institui governo, quando o Senhor, Ele tem uma intenção. Nada é por acaso, nada é alheio, desassociado de um princípio e de uma intenção do Senhor. Tanto é que o próprio Cristo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso 31, a palavra do Senhor nos mostra o que acontece quando o governo, quando a direção, ela é ferida, ela é quebrada. O Senhor, Ele cita uma passagem de Zacarias, Jesus cita essa passagem e Ele diz assim, Jesus falando, irmãos, Evangelho de Mateus 26, 31. Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas.
Quando fala de ferir o pastor, irmãos, não fica pensando só na figura de um pastor de uma igreja evangélica, como o pastor Edésio ou como o pastor Rodolfo. Pastor, ele é aquele que governa. Em inúmeras passagens na Antiga Aliança, esse termo aparece várias vezes. O pastor, e o Senhor vai castigar o pastor, e o pastor vai dar conta, e o pastor isso, e o pastor aquilo outro. Muitas vezes, algumas dessas vezes, não é nem se referindo à nação de Israel, mas até a outros povos. É a ideia daquele que governa, daquele que dá a direção, daquele que conduz. Eu e você, irmãos, nós somos chamados para uma instância de governo. Todos nós aqui, irmãos, hora ou outra, exercemos governo, exercemos direção, seja no nosso trabalho, como eu falei, agora, sobretudo, nas nossas casas. Talvez você não seja um empresário, presidente de uma corporação, presidente de uma instituição que traga o governo, a direção, mas é certo que você mora num lar e está numa família, sobretudo se você é o pai dessa família, você exerce governo, direção, juntamente com sua esposa. Agora a questão é, quando fere o pastor, as ovelhas ficam dispersas, as ovelhas ficam sem rota, sem caminho, ficam à deriva. E se Deus ele é intencional em tudo que faz, se Deus instituiu governo, e se Deus instituiu submissão às autoridades, aos governantes, o inimigo das nossas almas também é intencional. E se o inimigo sabe, irmãos, que se o governo for bom, se o governo for justo, se o pastor conduz bem o seu rebanho, na sua casa, na sua empresa, onde quer que seja, aquilo vai prosperar, aquilo vai dar resultado. Então, se vai prosperar e se vai dar resultado, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, logo ele quer intentar contra o sucesso dessa caminhada. E então, ferir o pastor, ferir aquele que governa, ferir aquele que traz a direção, ele é intencional, irmãos. E hoje nós vemos uma sociedade mergulhada em tantas feridas emocionais, esse sem número, irmãos, de feridas sociológicas. Eu poderia dizer assim, irmãos, que talvez a raiz dessas feridas, elas residem aqui, na quebra dos vínculos familiares, na quebra da aliança, numa desconexão geracional, ferindo o cabeça, ferindo o governo, ferindo aquele que traz a proteção, aquele que traz a provisão, e desestrutura toda uma família, desestrutura uma pessoa, desestrutura uma linhagem, porque feriu o cabeça, as ovelhas se dispersam, ficam à deriva. Tem uma frase de Alcione Emerick que ele diz assim: quanto mais feridos nós formos, irmãos, o inimigo veio para ferir, ele quer nos ferir, é isso que eu estou falando. Se ferir, dispersa as ovelhas. Então, quanto mais feridos, irmãos, mais distorcemos a realidade, mais distorcemos o funcionamento normal de todas as coisas. É por isso que hoje existe tanta troca, irmãos, dos valores eternos e inerrantes de Deus, da sua palavra, por valores que são efêmeros, transitórios, passageiros. Por isso, irmãos, o homem tem largado a função normal dele e tem desejado, por exemplo, outro homem como parceiro. O que é isso senão desfuncionalizar, tirar aquilo que é normal, porque são pessoas feridas. E os homens são responsáveis por grande parte dessas feridas, irmãos. Um homem marginalizado, um homem que está à margem, ele é responsável por grande parte dessas feridas. O maior número de abuso sexual, ele é proveniente dos homens. De violência doméstica, quem é que mais agride?
os homens, apesar de que hoje tem umas mulheres aí que estão tacando pau nos maridos. E tem marido ligando para a polícia porque o negócio está feio. É verdade, a gente ri, é trágico, mas é verdade, está acontecendo. Tem a lei Maria da Penha, mas já tem a lei inversa? Não, alguém sabe dizer? Serve para os dois, é? Meu Deus, você está vendo aí? Mas ainda nas estatísticas, a maior parte da violência, ela vem do homem. E por que, irmãos, é interessante nós notarmos isso? Porque o homem, irmãos, foi colocado numa instância de governo, como cabeça. E a Bíblia nos mostra isso. Deixa eu ver se eu separei aqui esse versículo. Com certeza eu separei. É importante então a gente entender que essas feridas, irmãos, essas feridas que acontecem muitas vezes dentro do nosso lar, elas distorcem a realidade. Aí a gente fica ferido, a gente passa a ouvir mal, a gente passa a ter maus olhos, a enxergar mal, ao invés de enxergar o copo meio cheio, a gente enxerga meio vazio, porque nós estamos feridos, nós estamos inflamados, encolerizados. E quem é ferido, fere, irmão. Esse é um ciclo, é uma dinâmica. A pessoa que é ferida e não é curada, ela passa a reproduzir aquilo e passa a ferir também. Já viu alguém que você fala um negócio, a pessoa já interpreta logo outra, e já fica zangada, e já vem com 7 pedras na mão, vem soltando os cachorros? Normalmente essa pessoa está ferida, ela está inflamada, ela está ouvindo mal, ela está discernindo mal, ela está interpretando mal, os olhos estão maus. E a Bíblia fala que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. E as trevas, queridos, é caminho do inimigo das nossas almas, é território do inimigo das nossas almas. Então nós precisamos curar estas feridas, nós precisamos voltar para o funcionamento normal, voltar para a rota. Como é que a gente faz isso? Aí entra a conversão, o papel de converter. E converter significa fazer mudar de direção. Pensa que alguém se desviou então do funcionamento normal, isso é deriva, se desviou da rota. Mas tem uma rota, tem um destino, e se seguir a rota, vai chegar naquele lugar. Só que se desviou. Por que se desviou? Porque não está funcionando mais normal. Para voltar então para a rota é necessário mudar de direção. Tem que virar o timão. Vira o timão para convergir e voltar para o lugar correto. Isso, irmãos, é conversão. Isso é converter. Por isso, irmãos, que quando Jesus voltar, todo olho vai ver Jesus, e toda língua confessará Jesus Cristo, irmãos. Ali vai ser a conversão total. Não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor. Por quê? Não vai ter mais deriva, não vai ter mais desvio de rota, porque todos os que forem salvos, que forem alcançados, estarão convertidos. Então como é que a gente sai da deriva? Convertendo. É voltar aos princípios elementares, voltar ao sistema de verdades, que são os fundamentos. Outro dia eu preguei aqui e trouxe um texto que está em Salmo, que o salmista faz uma pergunta: se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Então a conversão, irmãos, é voltar a estes fundamentos, a esses princípios elementares, a esse sistema de verdades. E a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então converter é voltar para esse caminho, que é o único caminho, é o único caminho que leva a Deus, é o único caminho que leva a vida, é o único caminho que leva a paz, irmãos. Aleluia. E é dentro da conversão, irmãos, então, que a gente caminha para sarar as feridas. Sabe essas feridas que foram impostas? Ferirei o pastor e dispersarei as ovelhas. Tem ferida ou não tem, irmão? Sim ou não? Tem ferida.
no mundo tereis aflições. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando vos açoitarem, quando vos lançarem em prisões injustamente. Irmãos, tem muita coisa para lutar, mas principalmente tem muitas feridas que nos foram impostas na nossa infância, feridas que nós mesmos construímos com a nossa responsabilidade e as nossas condutas, porque não fomos sarados e passamos a repetir essas feridas. E aqui eu estava dizendo da grande responsabilidade do homem nessa cura, nesse caminho. O homem nessa instância de governo, irmãos. Então, para a gente sarar as feridas, primeiro, eu preciso identificar a causa dessa ferida. A gente não pode lidar apenas com os sintomas, a gente tem que ir na raiz do problema, a gente tem que identificar a causa. E grande parte dessas causas, irmãos, residem nessa desconexão geracional, nessa quebra desses valores em casa, de família. Então eu preciso identificar, e uma vez que eu identifico a causa, ali precede a cura, o diagnóstico precede a cura. Eu fui ferido, eu fui machucado, e agora eu começo a reproduzir isso. Aonde foi então que eu me desviei da rota? Eu preciso achar essa deriva, eu preciso achar aquilo que me fez desviar, que impôs em mim uma marca, uma ferida, e agora eu ando à deriva. Eu preciso identificar isso, e eu identifico essa ferida, e então depois de identificado, é que entra o papel da cirurgia. E a cirurgia, Samuel, no primeiro momento, ela ainda traz mais um pouco de dor, porque você vai lidar com o problema. Às vezes é uma inflamação que você precisa espremer, você precisa botar para fora, ou você precisa fazer uma cisão, você precisa fazer um corte, sabe? A gente identifica a causa e depois de identificado, parte para a cirurgia, parte para resolver o problema. A cirurgia tem a ver com arrependimento. A cirurgia tem a ver com a confissão dos nossos pecados. A cirurgia tem a ver com o princípio da cruz, o princípio da humilhação, o princípio de nós nos desnudarmos, de nos revelarmos, irmãos, de mostrarmos as nossas fraquezas, as nossas mazelas, as nossas feridas, que ou nos foi imposta quando éramos crianças, pelos nossos pais, ou pelos nossos antepassados, ou por nós mesmos, com a nossa decisão de caminhar segundo o curso desse mundo. Eu identifico e agora eu passo pela cirurgia. É o processo da humilhação, o processo da cruz. Envolve perdão, envolve pedido de perdão, envolve liberar perdão. Depois que eu faço a cirurgia, agora eu preciso passar por um outro processo, que é o processo da reeducação. Esses dias eu fui fazer uns exames, procurei um médico, e eu fui com um sintoma e fui mapear, fui investigar a provável causa desse sintoma. E aí não encontrei ainda a causa do sintoma que me fez ir até o médico, mas já encontrei um outro problema. Eu fui procurando uma coisa, mas achei outra. Eu descobri que eu estou com colesterol altíssimo, irmãos. Aí me passou uma dieta, me passou uns negócios, eu fiz. Depois de alguns dias tornei a fazer o exame, e o colesterol segue alto. Baixou um golinho, mas segue alto, muito alto. Diz que o bom é 190 para baixo, o meu está 347. Então, ok. Aí agora a gente sabe que está com colesterol alto, e agora vou precisar tomar um remedinho. Tem um histórico na família de colesterol alto, pode ser genético. Andrezão, vou ter que tomar um remedinho, vigiar na alimentação, né? Melhorar no exercício, na atividade física, mas então preciso uma reeducação. Eu identifiquei um problema, e não basta só tomar o comprimido, só tomar um remedinho, um medicamento. Eu preciso também me reeducar, porque senão aquele medicamento por si só não vai fazer o efeito. Assim, irmãos, é quando nós lidamos com as feridas. Se nós queremos converter,
se nós queremos voltar para o alvo, para o funcionamento normal, irmãos, nós precisamos, então, passar pela cirurgia e precisamos depois nos reeducar. Agora vou ter que vigiar na alimentação. Açúcar já tive que tirar. E pensa num formiga cabeçuda, rapaz, que gosta de um docinho. Rebequinha, estou tendo que maneirar, vigiar no doce. O que é isso? Reeducação. Só que nós somos uma geração que gosta do rápido, do imediato, que gosta do milagreiro, que quer alguém ali que vai e resolva na hora. Um medicamento, né, super eficaz que eu tome e continue comendo porcaria à vontade e vai resolver minha vida. Mas não é assim. Se a gente quer sarar essas feridas, nós vamos precisar nos reeducar, irmãos. Cortar aquilo que não presta, aquilo que faz mal. E aí, vamos falar aqui do homem. Efésios 5, 23. Olha a importância do homem nesse processo aqui, irmãos. Aqui agora eu quero que você, homem, tome para si esses princípios, essas verdades, esses valores. Não é apenas para os homens, esse é um dever nosso, irmãos. De lutar por essa causa é um dever de todos nós. De nos mantermos no foco, no alvo, na direção, no funcionamento do Senhor. O pecado jaz à porta todos os dias, mas cabe a nós dominar. Esse é um papel, é uma tarefa de todos nós, mas para nós homens, nós temos aqui uma responsabilidade e uma condição de começar a militar nessa área e começar a mudar o quadro, começar a fazer a diferença. Uma vez eu tive numa palestra e lá estava ministrando um pastor que ele é sexólogo, ele também é psicólogo, e o cara assim conhece demais do ministério de homens. O nome dele é Emerson, não sei se é Manfezoni ou Manfezoni, é uma coisa assim. E ele dizia assim na palavra dele, que homem não é problema. Porque eu disse aqui que a maioria dos abusos vem do sexo masculino. A maioria dos maus tratos, da violência doméstica, vem do sexo masculino. Mas apesar disso, pasmem, homem não é problema. Homem é a solução. Por que a solução? Porque se a gente consegue corrigir isso, se a gente consegue sarar essas feridas, irmãos, o homem, ele tem aqui uma condição sociologicamente, na família, na sociedade, de promover uma mudança significativa, irmãos. Então toma essa palavra aí, homens. Olha só, Efésios 5, 23, só para mostrar aí a questão da instância de governo. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Se é para ferir o pastor e dispersar as ovelhas, irmãos, o homem, ele é o cabeça da mulher. O homem, ele é o cabeça do lar. O governo do lar, ele está numa responsabilidade, está sobre os ombros dos homens. Então, da mesma forma como essas feridas acontecem lá, na família, no lar, da mesma forma, irmãos, esse homem, como cabeça, como governador, como o timão que traz a direção, o governo, ele pode sarar essa terra. Ele pode redimir esses lugares antigamente assolados. Ele pode dar um basta naquilo. Ele não precisa mais ferir, porque feridos ferem, mas ele pode ser curado. E quem é curado, cura. Por isso é tão importante, irmãos, a figura do sexo masculino. Hoje, a gente vê tantas pessoas perdidas, com olhar vidrado, distante, perdido. Quanta ansiedade, quanta depressão, quanto suicídio. Quantos jovens sem destino, quantos jovens e adolescentes sem alvo, perdidos, machucados, feridos, quantos pais ausentes,
que embora estejam casados e vivendo naquele lar, são ausentes, irmãos. A sociedade está assim de filhos órfãos de pais presentes. Presentes entre aspas, né? Porque na bem da verdade estão ausentes. Aumentou a jornada de trabalho. Nós estamos mais tempo fora de casa. E aí, irmãos, começa uma bagunça e um tanto de coisa que a gente precisa começar a meter a mão. Não à toa, irmãos, nós começamos recente agora na escola de discípulos, na área da família. A gente está ministrando casais, nós estamos ministrando os noivos, nós estamos ministrando famílias. Vem novidade boa aí, eu acredito que no domingo o pastor Edésio deve trazer aqui uma agenda e um como é, Thay? Não é um retiro, não é um acampamento, como é que fala? Um encontro de casais, me fugiu a memória aqui, mas nós vamos fazer aqui um encontro de casais, irmãos. Daqui a pouco o pastor Edésio vai trazer essa novidade. Nós vamos fazer também um movimento com os homens dessa igreja. Nós estamos ministrando as famílias, nós estamos ministrando os noivos, nós estamos cuidando dos casamentos, irmãos. Essa é uma nuvem que o Senhor está dirigindo, porque o Senhor tem Deus é Pai, irmãos. Deus se apresenta como Pai, Deus entende essa dinâmica, Deus pensa em termos de família, Deus se apresenta em termos familiares, irmãos. Deus quer restituir, Deus quer sarar essas feridas, Deus quer restituir o governo, a direção. Ele nunca quis que nós saíssemos do prumo, Ele nunca quis que nós saíssemos debaixo das suas asas, do seu governo. Nós é quem decidimos, irmãos, por isso. Mas Ele nos chama de volta. Como no filho pródigo, Ele nos espera de volta. Ele quer que a gente recobre os sentidos. Ele deseja que a gente volte à sensatez, que a gente caia em si e que a gente se converta e volte para o funcionamento normal, volte para o caminho dele, irmãos. E o homem tem esse papel fundamental dentro da sua casa. É o homem, irmãos, que afirma a identidade dos filhos, da sua esposa, como Deus fez com Jesus. Vocês lembram lá em Mateus, quando o Senhor, eu tenho aqui a referência, eu tenho? Não, eu não tenho, aleluia. Mas é Mateus, se não me engano, no capítulo 5, depois mais lá na frente, no momento da transfiguração no monte, por 2 vezes a gente vê Deus afirmando a identidade de Jesus Cristo. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós temos esse papel de afirmar os nossos filhos, de afirmar os nossos na nossa casa, irmãos, trazer ali a direção. Eu já ministrei isso aqui em uma outra ocasião, depois que Jesus é batizado e que Jesus fala: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus é levado para o deserto e ele é tentado no deserto, e o inimigo das nossas almas vem para ferir ele. Olha só como acontecem as feridas, vem para ferir ele, irmãos, ferir a sua identidade, e perguntava assim: se tu és filho de Deus, transforma isso naquilo. Se tu és filho de Deus, joga de um lado para o outro. O inimigo vem para destruir, para enganar, para deturpar, para confundir, se possível, os eleitos, irmãos. Ferir a identidade, mas é o Pai quem afirma a identidade. É esse homem, esse cabeça, esse que governa o lar. Amém? Vocês estão comigo, irmãos? A gente não lida, a gente não sara, a gente não cura essas feridas se não tiver essa reeducação, se não tiver esse governo, se não tiver essa afirmação. As principais áreas de reeducação na nossa vida, irmãos, principalmente para os homens, segura aí. Santificar a nossa esposa, purificá-la purificá-la mediante a palavra de Deus. Jesus Cristo nos ensina isso, irmãos. Lá em Efésios, no capítulo 5, do verso 25 a 28, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Para nós imitarmos a Jesus Cristo, para nós sermos semelhantes a Ele. Jesus, este que santificou a Ele mesmo, para apresentar uma igreja gloriosa, uma igreja pura, uma igreja lavada, uma igreja sem mácula.
E o apóstolo nos ensina a nos assemelhar a Jesus e a nos santificarmos primeiro, para que nós santifiquemos a nossa casa, irmãos, santifiquemos as nossas esposas por meio da palavra de Deus. Nós homens precisamos de um reabibliamento, irmãos. Nós precisamos nos sentar e ler a Bíblia, devorar a Bíblia, ter mais ímpeto e desejo de ler a palavra do que as nossas mulheres. Nós precisamos nos gastar diante de Deus, da sua palavra, para trazer essa direção, irmãos, para trazer a vontade de Deus sobre a nossa casa, a nossa esposa, os nossos filhos. Para reeducar, nós temos que santificar as nossas esposas mediante a palavra. Outra coisa, irmãos, nessa reeducação, nós somos chamados para proteger e para prover, irmãos, o nosso lar. Gênesis 2,15, antes mesmo da queda, antes mesmo do pecado, antes mesmo de instituir a família, o Senhor já tinha dado a direção para o homem. E Ele ensina a lavrar a terra, a cultivar a terra, irmãos. Isso fala de sustento, isso fala de provisão, isso fala de trabalho. Nós temos que cultivar a terra. Sim, estava no jardim, não tinha pecado, mas era papel do homem cultivar a terra. E era papel do homem, irmãos, proteger, cuidar da terra. Esse é o nosso papel, irmãos, de trazer o alimento, a provisão para as nossas casas, mas também a proteção. E a gente protege não só com trabalho, mas com amor, com afirmação, com atenção, com carinho. Nós levantamos um muro de proteção sobre as nossas casas contra as investidas do inimigo, irmãos. Proteção. Outra forma é criar os filhos na instrução e no conselho do Senhor, como o apóstolo Paulo também fala aos Efésios no capítulo 6, verso 4. Instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, irmãos. Nós estamos juntos nesse processo, nessa instrução. Não é faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não. Nós lideramos pelo exemplo. Filho, segue esse caminho, como o papai tem seguido. Olha, a Bíblia ensina esse caminho. Mas como a gente pode ensinar algo se a gente não está vivendo esse algo? Ou se nós não estamos meditando, conhecendo, tendo conhecimento dessas áreas, irmãos? Dentro dessa reeducação, para sarar as feridas, nós precisamos instruir os nossos filhos no Senhor, no conselho do Senhor. E por fim, irmãos, eu quero chamar para cá o Ministério de Louvor. Nós precisamos governar bem a nossa própria casa. Tem um texto em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 4, que fala dessa instância de governo. É bem verdade que ali está falando para o bispo. Está falando para para o pastor de uma comunidade. Mas como eu falei aqui, irmãos, todos nós pastoreamos. Todos nós caminhamos numa instância de governo. Então essa palavra, embora seja primariamente aqui para um pastor, ela também é para nós. Governar bem a própria casa. Porque se a gente não governa bem a nossa própria casa, como nós podemos cuidar das coisas de Deus, queridos? Percebe? A gente precisa resgatar esses valores. Eu quero gastar um tempo aqui com louvor, louvando e adorando o Senhor, pensando nessas coisas, pensando qual foi o ponto, onde foi que a coisa começou a sair da rota. Talvez o Espírito Santo comece a trazer na mente de alguns aqui momentos traumáticos da infância, momentos de dificuldade, momentos de trauma. Talvez o Senhor comece a fazer uma cirurgia aqui nessa noite, irmãos, de nos mostrar esse lugar, porque o Senhor não quer nos mostrar isso. Não é, irmãos, um regresso, não é uma viagem astral, não estou falando disso aqui não, misericórdia.
O Senhor não quer que a gente encare essas coisas só para trazer mais dor, mais sofrimento. Mas talvez, irmãos, nós estamos presos em feridas do passado. Talvez, irmãos, nós estamos com os olhos maus, ouvindo mal, interpretando mal, porque estamos feridos, porque fomos feridos. Mas o Senhor deseja trazer cura, irmãos, porque Ele é aquele que nos toma no colo, Ele é aquele quem pesa as nossas feridas, quem coloca azeite nas nossas feridas, nas nossas chagas. Ele é aquele quem tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, Ele tomou sobre si, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. A gente precisa enfrentar isso como igreja, enfrentar isso como aqueles que governam, como aqueles que trazem a direção, sobretudo os homens. Homem não é problema, homem é solução, em nome de Jesus. Eu não sei qual foi a ferida, eu não sei onde teve a marca. Talvez você aí no seu lugar, o Senhor já te mostrou, o Senhor já revelou essa marca. E para trazer a ferida que vai impactar a sua casa, a ferida que vai impactar os seus, a cura que vai impactar os seus filhos, a cura que vai impactar a sua casa, que vai impactar a sua geração, os seus netos, os seus bisnetos. O Senhor quer trazer sobre você, mas não sem antes mostrar a causa, não sem antes te ajudar nesse processo de reeducação. É a minha e a sua responsabilidade. O Senhor nos mostra para que a gente enfrente, para que a gente renuncie, para que a gente confesse, para que a gente se arrependa, para que a gente deixe e alcance a misericórdia do Senhor. Quantas famílias estão se perdendo, irmãos? Quantos filhos que estão perdendo a rota, que estão se desviando? Quantos lares cristãos que os filhos estão se desviando, estão tomando a forma do mundo? A ausência, inversão de valores, inversão de papéis, as mulheres tomando o governo, as mulheres mandando nos maridos. Precisamos voltar ao amor sacrificial. Precisamos nos santificar a nós mesmos, para apresentar as nossas esposas santificadas. Aleluia. Aleluia. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus, Maranata, Maranata, estamos
clamando, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando, vem Jesus, Maranata, estamos clamando. Estamos clamando, vem Jesus. Vem neste lugar, vem neste lugar. Eu queria, irmãos, que cada homem que está aqui agora se levantasse aí no seu lugar. Você que está em casa, que está assistindo, que é homem, se levanta aí também na sua casa, no seu lugar. Vamos fazer um ato profético aqui, irmãos. Nessa atitude de nos posicionarmos, de nos levantarmos, irmãos, como sacerdotes, como cabeça, irmãos, nos levantar como esses valentes que lutam, que intercedem, que guerreiam por suas casas, que guerreiam por suas famílias, num ato profético, irmãos, de converter os nossos corações aos corações dos nossos filhos, de amar as nossas esposas como a nós mesmos, de colocarmos elas no lugar que é devido, com toda distinção, com toda fragilidade, não pejorativo, mas dando a ela o lugar que é devido, nessa instância de cuidado, de provisão, de proteção, de afirmação, em nome de Jesus. Levanta sua voz, começa a orar, começa a interceder, como sacerdote, apresenta as causas, move diante do Senhor, move sua oração, move o seu corpo, move o seu coração, move sua mente, coloca diante do Senhor a tua casa. De repente você ainda não é casado, mas coloca diante do Senhor esses valores eternos, converte o seu coração, começa a convergir, começa a realinhar, começa a declarar as verdades de Deus, a sua palavra, o funcionamento normal de todas as coisas, em nome de Jesus. Levanta, Deus. Levanta, Deus, homens segundo o teu coração. Levanta homens convertidos, Deus. O Senhor Jesus falou naquela noite, naquele dia,
ele citou uma passagem que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam, e de fato aconteceu. Aqueles que foram escolhidos para ser apóstolos, aqueles que foram escolhidos para serem os cabeças da igreja do Senhor, abaixo do Senhor, aqueles no primeiro momento se dispersaram, perderam o rumo, perderam o foco, se atemorizaram, se esconderam diante do vento, diante da tempestade, diante de uma corrente. Parecia que tudo estava acabado, parecia que não retornaria mais para o alvo, para o centro, para a rota, para o teu princípio. Mas aí o Senhor se levanta, o Senhor ressurge, ressurreto. O Senhor levanta de dentre os mortos, e o Senhor os apacenta, o Senhor os traz de volta, o Senhor os traz para perto, o Senhor os coloca debaixo das tuas asas. O Senhor come com eles, o Senhor os ministra, o Senhor os ensina, o Senhor os confronta. Pedro, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os teus irmãos. Nessa noite o Senhor está levantando novos homens. Sim, Deus, novos, porque uma nova mente, um novo coração, uma nova mentalidade, uma metanoia, uma transformação, uma conversão, Deus, um novo nascimento, como Jesus que se levanta glorificado. Assim, Deus, nesta noite, intercessoriamente, profeticamente, Deus, nós nos levantamos deste lugar, nós nos levantamos deste lugar das feridas, das marcas, dos grilhões, das prisões, das fortalezas da mente, da morte. Nos levantamos, Senhor, deste lugar, dessa tumba, desse coração de pedra, cauterizado, insensível, amargurado. E nascemos de novo para Cristo Jesus, com um coração de carne, um coração sensível, um coração contrito, quebrantado, sincero, que se condói, que se compadece, como Jesus. Nos levantamos como esses intercessores que o Senhor busca. O Senhor buscou um para não destruir todo um povo, toda uma nação. O Senhor busca esses homens que se levantam em suas casas, que se levantam diante das adversidades, não mais prostrados, não mais encurvados, envergonhados, não mais com opróbrio, mas ousados e fortalecidos em Ti, do Teu amor, a exemplo de Cristo, que se santificou e se entregou pela Tua noiva, pela Sua igreja. Assim nos levantamos, Senhor Deus, dentro dos nossos corações. Nova vida, Senhor. Essa vida que o Senhor nos deu, essa vida que o Senhor nos chamou, para isso o Senhor nos regenerou, para isso o Senhor nos deu uma nova vida, um novo nascimento, para que nos assemelhemos a Ti, para que nos pareçamos contigo, a Tua imagem, a Tua semelhança, Deus. E as feridas começam a ser cicatrizadas, as feridas começam a ser curadas, em nome de Jesus. Levanta-nos deste novo tempo, Senhor, até que o Senhor venha. Pode multiplicar a iniquidade, o amor pode se esfriar, mas como igreja de Deus vivo, como sacerdotes, como cabeça, como governador do nosso lar, Senhor, nós nos levantamos aliançados contigo, Senhor Deus, nesse compromisso de santificar as nossas esposas, de nos lavar pela Tua palavra e de lavar a nossa casa pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que traz a cura, que é o bálsamo, que é a água, que é o vinho, que é o azeite, e sara as nossas dores, as nossas feridas. Em nome de Jesus, Deus, recebe a nossa oração, recebe a nossa intercessão nessa noite e começa um grande avivamento, Deus, nas nossas casas.
Sim, Deus, nas nossas casas, o nosso primeiro ministério. Sim, Deus, começa esse avivamento, Deus, de reordenarmos, Senhor, a escala de valores. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca, levanta com essa autoridade. Nação de sacerdotes. Nação sacerdotal. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. 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 Homem não é problema, homem é solução. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, meu querido. Aleluia. Toma posse dessa chave. Toma posse desse encorajamento. Antes de eu orar para encerrar essa reunião, eu quero convidar todos, se coloquem de pé. Nós vamos ainda cantar este louvor e vamos vir ao altar do Senhor, adorá-lo com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que está em casa e nos assiste, vai aparecer aí no rodapé da sua tela a forma como você pode contribuir. Tem os nossos dados bancários, tem o nosso CNPJ, que é a nossa chave Pix. Eu quero te convidar a contribuir, a ser um ofertante, a ser um dizimista na casa do Senhor. Com ousadia, irmãos. Olha, lembra de Jó? Jó, ele santificava a sua casa. Jó, ele fazia as ofertas pelos seus filhos. Eu quero te convidar a se levantar nessa instância, irmãos, daqueles que amam o Senhor, daqueles que oferecem os sacrifícios diante do Senhor, que intercedem pela sua casa, pelos seus filhos, também aqui no altar do Senhor, com as contribuições, enquanto a gente louva. Aleluia. Estamos clamando, Maranata, estamos clamando, Maranata, estamos clamando. Vem Jesus, Maranata, estamos clamando, Maranata, estamos clamando, Maranata, estamos clamando. Vem Jesus, Maranata. Canta isso. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus. Vem Jesus. Vamos, Yeshua. Desce, rasga os céus e enche este lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça. Te preparamos um lugar pra reinar. Vamos, Yeshua. Desce, rasga os céus e enche com tua glória. Queremos o teu reino, queremos tua justiça, te preparamos um lugar, te preparamos um lugar pra reinar. Vamos, Yeshua, vamos, Yeshua. Desce, rasga os céus e enche este lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça. Te preparamos um lugar pra reinar. Aleluia. Sim, Deus, clamamos. Toma, Senhor, o teu lugar. Toma o teu lugar nas nossas vidas, em nossos corações. Guia-nos por tuas veredas.
Nos ajuda, Espírito Santo, pelo teu querer e o teu efetuar. Convence-nos, Senhor Deus, da justiça, do juízo, do pecado, para que retornemos, Deus, ao teu caminho, à tua direção. E que o teu amor, o amor do Pai, a graça redentora do teu Filho e as doces consolações do teu Espírito Santo estejam com cada um dos meus irmãos aqui em casa e aqueles espalhados por toda a terra. Se você recebe, diz amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus.